agora quem está conosco ao vivo para discutir a sessão do Supremo Tribunal Federal é o nosso comentarista Joel Pinheiro. Oi, Joel, boa tarde para você. Como é que você está vendo, hein, esse julgamento a respeito da decisão do ministro Edson Fachin sobre o caso do ex-presidente Lula? Bom, boa tarde, Nicole, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Veja, o ministro Fachin, ao ter tomado aquela decisão, eu não sei bem o que se passava na cabeça dele. Há quem diga que, na verdade, era um jeito de proteger, seja a Lava Jato, seja o Sérgio Moro, não sei bem qual era a intenção. Mas o fato é que ela promoveu uma imensa insegurança jurídica no país. A gente tem casos sendo julgados já há muitos anos, que já chegaram 8 vezes no Supremo quanto à questão do fórum apropriado deles, se era Curitiba, se era o Distrito Federal. 8 vezes já tinha sido respondido que não, é para ser julgado em Curitiba mesmo. E depois de tudo isso, de todo o trabalho, de todas as horas de trabalho gastas, investidas para se chegar à solução, para se condenar na primeira instância, depois partir para a segunda instância, depois de tudo isso, chega o ministro do Supremo e diz não. Na verdade, não. Cometemos um erro técnico lá atrás, julgamos tudo no lugar errado originalmente, portanto, volta tudo da estaca zero para o Distrito Federal. Basicamente, é dizer que no Brasil até o passado é imprevisível. É uma situação muito desmoralizante para o país e vamos ver como é que os demais ministros da Corte decidirão. Mas o fato é que a questão já tinha sido levada à Corte antes e estava pacificado, era Curitiba mesmo. E você tem alguma opinião a respeito de como deve se dar, o placar desse julgamento de hoje? Olha, eu tendo a acreditar que vão manter, agora que foi decidido para o Distrito Federal, que vão manter o Distrito Federal. Mas vejamos, no fundo é sempre imprevisível o que cada um dos ministros do Supremo, cada um deles uma verdadeira ilha ali com as suas próprias opiniões, e sabemos que são opiniões que mudam também. O mesmo ministro que votou numa certa direção uma vez pode facilmente mudar na vez seguinte, quando a mesma questão surge no plenário ou surge para a decisão dele, então é muito difícil prever. Mas eu acredito que, pelo bem do mínimo da previsibilidade brasileira, que mantenha-se no Distrito Federal. Pois é, essa questão da mudança de voto aconteceu até mesmo com a Carmen Lúcia, com a ministra Carmen Lúcia, naquela última votação a respeito também do caso do ex-presidente Lula. Mas, Joel, falando ainda sobre isso, como é que você avalia essa questão de ir para sair da 13ª vara, ir para o Distrito Federal, ali começando numa estaca zero? E também eu lembro que na época que houve essa discussão, quando o ministro Edson Fachin tomou essa decisão a respeito da suspeição do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro, havia um receio em relação aos outros processos da Lava Jato. Como que anda isso recentemente, essas discussões em torno dos outros processos, envolvendo a Lava Jato? Pois é, e tem uma série de discussões aí. Tem primeiro o fórum apropriado. Havia um entendimento de que tudo bem, envolvia a Petrobras, que era do Distrito Federal, mas que como tinha a ver com as investigações ali da Lava Jato, poderia sim ser julgado em Curitiba. Outra questão é sobre a suspeição do Sérgio Moro, para o qual, inclusive, a ministra Carmen Lúcia mudou o voto dela. Ela disse, na sua mudança de voto, que não tinha nada a ver com as tais mensagens dos hackers que surgiram aí nos últimos anos, mas ela também não deu nenhum elemento, não surgiu nenhum elemento fora esse para que pudesse ter justificado. Todos os outros elementos já existiam na época que ela deu o primeiro voto dela ali sobre a suspeição do Sérgio Moro. Uma suspeição, digamos, bastante esquisita, porque você tem que mostrar que o juiz era parcial de tal forma que impactou o resultado do caso. E não tem um fiapo de evidência nessa direção, pelo contrário. Dado que a mesma condenação foi ratificada pela instância superior, que não tinha nenhuma proximidade com o Deltan e com os demais procuradores, então dá a entender de que aquelas evidências, no seu mérito, eram o bastante, sim, para condenar o ex-presidente Lula. Mas, enfim, existem essas duas questões. Dizem muitas das pessoas que defendem dizem, não, o Sérgio Moro foi suspeito. Só que pega mal dizer isso e dizer que, então, tudo que a Lava Jato fez vai ser jogado no lixo. Então dizem, não, mas não vai valer para todos os casos. Pode escrever. Todos os casos voltarão para a Justiça, seja pela suspeição do Moro, ou seja, aí, se o plenário decidir que, de fato, o foro de Curitiba estava errado, todos os casos que foram julgados tentarão usar dessas justificativas, desses pretextos, para que se anule tudo. E não duvido nem que até o dinheiro, bilhões de reais, que já foi retornado aos cofres públicos, que mesmo esse
entre em contestação. E na sua opinião, então, as mensagens que foram hackeadas, né, do ex-ministro Sérgio Moro, também de outras autoridades, políticos, acabaram influenciando essa decisão, então, do STF e dos ministros do Supremo? Eu não tenho a menor dúvida de que isso deve ter pesado, sim, por exemplo, no voto da Carmen Lúcia. Não tinha outro elemento ali para ela ter mudado tão radicalmente a opinião dela, né? Tudo que ela se baseou já valia quando ela deu o primeiro voto. Agora, é preciso distinguir aí certas coisas, né? Você tem essas mensagens, existem algumas pessoas dizendo, a gente não sabe se elas são verdadeiras ou não, e olha, tudo indica que elas são verdadeiras, sim. Acho que ninguém acredita que aquilo lá seja forjado, porque tanto o Moro quanto outros vários procuradores meio que aceitaram que não, eles falaram aquilo lá mesmo. A grande questão é, aquilo que está ali alterou de maneira significativa o decorrer do caso? E aí argumentos em todas as direções. Me parece que, dado que as condenações do ex-presidente Lula foram ratificadas pela segunda instância, que não tinha nada a ver com aquelas conversas, que era um colegiado de juízes olhando todas as evidências novamente, com novos olhos ali sobre aquilo, e mantiveram a condenação, então me parece que não deveria ser o bastante para anular tudo. Mas, enfim, os técnicos do direito é que dirão. E um outro ponto, isso a gente está discutindo o caso do triplex, né, que foi inteiro instruído ali, o Sérgio Moro era o juiz durante todo o caso. No caso do sítio, o Sérgio Moro pegou apenas o comecinho ali. A juíza do caso, de verdade, foi a juíza Gabriela Hart, que não participou dessas conversas. Por que mesmo esse teria que ser também anulado por uma suspeição do Moro que valeu ali num comecinho que certamente não afetou nada? São questões aí que a nossa justiça vai definir e que tem duas coisas em jogo. Um valor do estrito processo legal da forma mais perfeita possível, idealista, eu não sei se ele vale em sequer um caso de toda a justiça brasileira, e do outro lado, uma justiça, que é um direito do brasileiro também, o direito de ter uma justiça que condene criminosos de colarinho branco. E, Joel, eu sei que a gente ainda está aí há mais de um ano, né, das eleições de 2022, tem muita coisa para acontecer, com certeza, né, o Brasil é notícia atrás de notícia, realmente é difícil de prever, mas como que você avalia o cenário político hoje para essa disputa presidencial, envolvendo até mesmo o ex-presidente Lula, né, agora com essas decisões do Supremo, também o presidente Jair Bolsonaro, e essa tentativa de se criar, e ainda não surgiu, né, esse nome de centro, essa terceira via, como que você avalia todo esse bolo político que a gente está vivendo? Eu acredito que se a eleição fosse hoje, não teria a menor dúvida. A gente estaria num segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E sim, Lula será candidato e acho que nesse momento ninguém acredita que algo vai impedi-lo de ser candidato. Então ele será candidato, ele vem com muita força. Bolsonaro enfrenta um momento mais delicado, mas ainda assim tem muito mais força que qualquer outra alternativa. Então os dois estariam com certeza no segundo turno. O desafio de qualquer liderança que gostaria de quebrar essa polarização tão nociva para o país é muito alto. Neste momento, parece que não tem ninguém à altura. E não adianta também todos nós, ou as pessoas que estão envolvidas, ficar esperando o surgimento desse nome, ou então que esse surgimento ele venha de uma negociação das cabeças, né, das lideranças. A FHC se encontrou com Ciro, que se encontrou com Mandetta, que se encontrou com não sei quem, e vão combinar. Essas combinações, hoje em dia, com partidos, com grupos, não tem tanto peso assim. O peso, hoje em dia, é o da pessoa que sabe falar diretamente ao eleitor e que traz sua mensagem via, também, em larga medida, redes sociais, ainda mais nesse momento pré-campanha, redes sociais, e que sabe se manter martelando na cabeça do eleitor os seus valores, os seus pontos e a sua mensagem. É isso que vai diferenciar, é isso que possivelmente fará surgir uma liderança que não seja um desses dois polos. O tempo é curto. O que pode acontecer daqui até lá? Fatos insondáveis, imponderáveis, que chacoalhem tudo, que balancem essas águas e que podem nos levar a novas configurações. Um fato desse seria, por exemplo, uma candidatura de alguém totalmente de fora, como um Danilo Gentili. Não que ele fosse vencer, mas sua candidatura desestabiliza todo o processo eleitoral. Ele tira provavelmente votos do Bolsonaro, ele angaria pessoas que tinham aquele espírito antissistema, que poderia estar com Bolsonaro ou poderia estar com Sérgio Moro, mas Sérgio Moro aparentemente não será candidato, não. Então, fatos que desestabilizam o processo eleitoral ainda podem mudar tudo, e sendo o Brasil, como a gente sabe bem, tem muito espaço ainda para esses fatos acontecerem, mas sem eles,
eu acho muito difícil fugir de um Lula e Bolsonaro. Hoje você vê alguém com essa posição e martelando ali na cabeça de um possível eleitorado nas redes sociais? Hoje você consegue identificar essa figura ou ainda não temos? Tinha uma figura que fazia e faz isso com certa eficácia, que tinha uma certa expectativa ou intenção de voto ali relevante nas pesquisas, mas que está numa situação muito difícil, talvez a mais difícil de todas, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes até que faz um bom trabalho de comunicação, consegue um eleitorado muito confiante. Se eu falar dele mal aqui, eu tenho certeza que vai vir 20 pessoas me xingar nas redes sociais. O que isso significa? Que tem gente aguerrida, tem gente defendendo aquele projeto, tem gente que acredita. Ele sabe manter isso. Agora, ele fala com o eleitorado mais à esquerda. E a esquerda agora, com a volta do Lula, fica muito difícil para ele encontrar esse espaço. Então, acho que apesar dele ser aquele que melhor faz esse trabalho, justamente pelo tipo de eleitor que ele tem, que é o eleitor que sempre foi contra o Bolsonaro, que é mais de esquerda, enfim, esse eleitor, agora com o Lula, dificilmente irá para o Ciro, então acho que as esperanças dele foram por água abaixo. Do outro lado, mais da centro-direita, quem estava na posição ideal para fazer esse trabalho era o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro traz aquele sentimento de combate à corrupção que o Bolsonaro, sejamos francos, abandonou, jogou no lixo essa possibilidade. Ele já se aliou ao que há demais, as forças que querem abafar qualquer combate à corrupção, mesmo porque ele próprio também interessa a ele proteger seus filhos e seu entorno político. Então, ele perdeu isso. O Sérgio Moro ainda poderia ser alguém que carregava isso, mas ele não fez nem um pouco desse trabalho, só vem caindo nas pesquisas do ano passado para cá, e agora já disse que até votaria no Danilo Gentili. Então, acho muito difícil a gente ver a candidatura do Sérgio Moro depois de uma dessas. Eu estou notando um movimento interessante. Tem alguém tentando pegar do Sérgio Moro a tocha da defesa do combate à corrupção, que é o procurador Deltan Dallagnol. Mas ele ainda é procurador, né? Então ele ainda não mergulhou na política, mas ele ensaia um pouquinho, e se eu não me engano, eu acho que ele já viu alguma possibilidade nessa direção. Olha só, vamos acompanhar, né? Eu não posso deixar também de te perguntar a respeito do julgamento anterior que estava acontecendo hoje no Supremo, né? Nessa sessão de hoje do STF, que é em relação à CPI da Covid, né? Os ministros acompanharam, então, o ministro Barroso. Realmente essa instalação da CPI aconteceu. E o que a gente pode esperar dela? Você acha que vai terminar em pizza, né? Como a gente costuma falar, ou deve ter alguma medida que deve sair daí, enfim, pelo menos algum processo, enfim, algum desdobramento maior, mais robusto a respeito disso? Primeiro ponto, da questão jurídica, não culpem, goste ou não da CPI, não culpe o Supremo. O Supremo fez valer a lei, acho que é uma interpretação unânime ali, quase do Supremo, de que, olha, se tem a minoria, 1/3 do Senado ali, o presidente do Senado tem que pautar a CPI, não pode engavetá-la para sempre. Tá? Então, isso é um entendimento unânime, tem que se cumprir a lei, e ela foi cumprida. Agora, Nicole, sendo muito sincero, eu ainda acho que o mais provável é a pizza. Lembra da CPI das fake news? O que deu aqui? Não deu absolutamente nada. O inquérito das fake news do Supremo tem muito mais potencial e gera muito mais fatos relevantes e resultados do que a CPI do Congresso. Então, o mais provável, eu diria, é que não vai andar em grandes coisas. Mas isso não significa que ela não tenha perguntas centrais para responder. Eu levanto aqui algumas delas. Primeira, quanto que o governo gastou para comprar, produzir e distribuir cloroquina? Quantas centenas de milhões de reais foram destinados a isso? E com base no que o governo fez esse destino? Ele beneficiou? Houve beneficiamento de empresas ligadas a pessoas próximas do governo? Houve superfaturamento dos insumos da cloroquina, como foi noticiado pela imprensa lá atrás? É uma pergunta. Outra pergunta, o tal do aplicativo da saúde, um dos maiores fiascos da história aqui, de toda essa pandemia que o governo fez. Era uma picaretagem que você punha qualquer sintoma ali, ele te receitava o mesmo kit de remédio para qualquer paciente. Assim, zero valor médico naquilo lá. Quanto gastaram naquilo? De onde veio aquele projeto? Quem tocou aquilo? E uma questão final, essa que engloba mais tudo. É sabido que o Bolsonaro sempre foi contra a máscara, sempre foi contra qualquer medida de isolamento, distanciamento social. É sabido que ele sempre foi contra também as vacinas, negligenciou a vacinação, outra questão que merece ser investigada também. Mas, juntando tudo isso, a gente sabe que ele acreditou na imunidade de rebanho em um certo momento, ou seja, de que o Brasil chegaria na imunidade de rebanho. Então eu pergunto, e a CPI deveria perguntar isso também, será que o Bolsonaro, ao estar sendo contra a máscara, contra isolamento social, negligenciando a vacinação, será que ele queria que a população se contagiasse de Covid mais rápido para chegar à imunidade de rebanho?
Será que era parte de uma estratégia de acelerar essa imunidade de rebanho, ou seja, ele infectou intencionalmente a população? Essa é uma pergunta que, conversando talvez com os ex-ministros da saúde, que conversavam muito com o presidente, que ouviam o que o presidente dizia, sabiam o que ele estava pensando em cada momento, talvez nos ajude a elucidar. Perfeito, a gente conversou agora então com o Joel Pinheiro, nosso comentarista. Obrigada, viu, Joel, pela conversa. Uma boa quarta para você e até mais. Nicole, é sempre um prazer e uma boa tarde a todos os ouvintes.